Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, no qual cumprimento Wesley Jarbas, está na presidência desta casa, os colegas vereadores, o público aqui presente, os servidores, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Aproveito para mandar um abraço para o André Alves, que está presente aqui no plenário, para o Diego também, do Grupo Divinópolis em Questão, Matheus Tavares, nosso secretário de governo. Para abrir a minha fala de hoje, quero agradecer por este cartaz que eu recebi. Hoje, preciso de aproximar, não só mostrar assim, já está dando para ver, né? A anistia é um tema urgente, que nós precisamos debater, o restabelecimento da normalidade aqui no nosso país, né? As centenas de presos políticos, inclusive aqui de Divinópolis, no qual já falei aqui, estive lá no presídio. Matheus, só um minutinho. Presença de vereadores em plenário. Zera meu tempo aí. Volta lá. Presente. Vereador Vitor, vereador Ney, vereador Valmir Ribeira, Wellington Washington, em pronunciamento, Matheus. Continua, Matheus, em pronunciamento. Nos desculpe aí, porque, infelizmente, não tinha quórum. Meu tempo continuou correndo, vou esperar voltar. Continuou. Estava em 11 e alguma coisa, e eu quero que retorne lá para mim começar novamente. Autorizado, Branca. Voltar o cronômetro. Vai lá, Matheus. Pois é, já fiz os agradecimentos, recebi este cartaz hoje presente no meu gabinete e quero voltar a falar sobre a questão da anistia. Já estive no presídio, visitando Marco Afonso. Temos agora também o caso recente do nosso querido amigo Luiz Militão, que saiu a sua condenação, né? Peço à população aí para que possamos rezar para o nosso Brasil. Postei esta semana também um vídeo de Dom Adair, bispo da Diocese de Formosa, em Goiás, no qual foi padre na Diocese de Uruaçu, onde estive em missão por 3 anos e tive a oportunidade de estar com Dom Adair algumas vezes, né? Um vídeo muito pertinente. Convido você aí nas minhas redes sociais estarem assistindo este vídeo, no qual ele fala sobre a questão, né, da democracia, da anistia. Enfim, convido vocês para acompanhar nas minhas redes sociais. Bora lá! Quero aproveitar mais um pouco do meu espaço, da minha fala, para falar da Bíblia nas escolas. O vereador do PT procurou o Ministério Público para pedir providências contra esta Câmara de Vereadores. O vereador do PT denunciou algum esquema de corrupção. Ele denunciou algum desvio de recurso público no Ministério Público? Rachadinha, improbidade administrativa? Não. O vereador do PT foi pedir para o Ministério Público derrubar uma lei aprovada por esta Casa de Leis, porque ele não concorda que a Bíblia seja lida nas escolas. Para justificar a sua atitude, ele diz que a lei é inconstitucional. Ocorre que a lei passou, meus colegas, pela Comissão de Justiça, que apresentou um parecer conclusivo informando a constitucionalidade da lei. O parecer é claro ao dizer que a proposta não impõe, abre aspas, né? A proposta não impõe nenhuma espécie de violação à laicidade do Estado brasileiro, muito menos a liberdade de crença e de manifestação religiosa, dada que não reflete uma obrigatoriedade à participação do alunado, nem constitui qualquer forma de impedimento à manifestação de suas crenças, de outras crenças. Além disso, o STF recentemente discutiu a relação entre a laicidade estatal e a liberdade religiosa. Ao fixar o tema 10.086, estabelecendo a tese de que, abre aspas, a presença de símbolos religiosos em espaços públicos, desde que o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira não viola os princípios da não discriminação, laicidade estatal e da impessoalidade. No próprio julgado, a Suprema Corte afirma que a formação educacional, moral e cultural da sociedade brasileira teve influência histórica do cristianismo católico, com traços marcantes no seu cotidiano social. O ministro Flávio Dino, em seu voto, faz importantes considerações sobre o tema, dizendo:
A valorização da dimensão religiosa do ser humano pela Constituição reflete uma influência histórica do cristianismo, e em particular a Igreja Católica. Este legado está presente em diversos aspectos, como os nomes dos estados e municípios, São Paulo, São Luís, Salvador, Santa Catarina, Espírito Santo, que mantém essas designações em razão de seu valor histórico e cultural, sendo que, com nomes de santos e santas, são 586 municípios, aproximadamente. Tais denominações são parte da construção da nossa identidade nacional. O ministro Edson Fachin, por sua vez, também diz algo importantíssimo. A dimensão religiosa não coincide apenas com a espacialidade privada. A separação entre igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. Nesse sentido, os que não observam qualquer preceito religioso também devem esforçar-se por aprender as contribuições feitas ao debate público por aqueles de determinada confissão ou prática. Isso significa que a laicidade brasileira não se confunde com o secularismo praticado em alguns países, como a França, onde, em nome da laicidade, se adota uma posição radicalmente anticlerical, visando remover o cristianismo a qualquer manifestação religiosa da vida pública e do governo. O cristianismo e qualquer manifestação religiosa... A laicidade brasileira segue o exemplo da laicidade americana e alemã, protegendo a liberdade de crença, de consciência e de confissão religiosa. Diante de todo exposto, fica demonstrado que a leitura da Bíblia nas escolas não ofende a laicidade do Estado, uma vez que o cristianismo faz parte da construção cultural brasileira. E, portanto, conhecer a Bíblia é conhecer as referências e os valores da sociedade em que se vive. A importância cultural do cristianismo, além de ser algo evidente, encontra-se positivada na Lei Federal 14.969/2024, que reconhece as expressões artísticas cristãs e os reflexos e influências do cristianismo, incluindo seus aspectos religiosos, como manifestação cultural nacional. A lei é constitucional e em breve passará a vigorar com a sanção do prefeito Gleidson, porque Divinópolis é do Senhor. Então não se confundam, não se deixem levar por matérias, por falas. Muitas vezes falam que nós queremos lacrar, mas quem quer lacrar são eles. Na verdade, como uma opinião pessoal, eu acho que nem é uma preocupação deles. Eu acho que até eles concordam, mas eles precisam vestir um personagem para defender o seu eleitorado. Já falei isso aqui, já falei isso referente a uma deputada estadual de Divinópolis, porque as atitudes pessoais muitas vezes não condiz. Muitos vêm aqui querer falar bonito, se dizem estudiosos, doutorando, que tem mestrado, enfim. Mas, na verdade, querem confundir a sua cabeça. Não se deixem levar por esse povo. Então, dito, no dia da votação, como já estava tarde, não pude ler o texto que tinha preparado, que é este texto que agora trouxe a público. Então, já conversei com o prefeito Gleidson, a lei subirá e será sancionada. Outro assunto que gostaria de partilhar é sobre a proteção da infância. Na última semana, o influenciador Felca, confesso que não o conhecia, fez um vídeo denunciando o fenômeno da adultização infantil, bem como a exploração e sexualização precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais. Ele destacou que muitos desses conteúdos surgem pela busca por engajamento e lucro. Criticou a ação
criticou esta ação que foi colocada lá dos algoritmos, das plataformas, e defendeu a necessidade de uma postura mais responsável, principalmente dos pais, que são os responsáveis, e, claro, de toda a sociedade. Diante disso, propomos, eu e o vereador Valmir Ribeiro, o nobre colega, um projeto de lei que consiste em medidas educativas voltadas a pais responsáveis, educadores e a comunidade, para prevenir a adultização infantil e proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais no âmbito do município. Recentemente apresentamos também um outro projeto de lei sobre o tema, estabelecendo a obrigatoriedade de afixar placas e cartazes informando para denúncias de crimes contra o abuso sexual de crianças e adolescentes em creches, escolas, praças, clubes, quadras, parques, brinquedotecas e outros ambientes. Então, público e privado, né? Com alto índice de frequência infantil. A proteção da infância é prioridade absoluta no nosso mandato. Então, eu e o vereador Valmir subiu este projeto, que a gente denomina, né, como projeto de lei FELCA, diante deste tema, meu amigo, para que a gente possa debater, falar, dar publicidade a esse tema, como bem dito pelo colega vereador Wesley Jarbas, né, nós temos aqui um promotor que luta, né, que lançou a campanha Todos contra a Pedofilia. Eu participo desta campanha quase que desde a primeira edição, que começou lá na porta do poliesportivo, saiu encaminhada. A gente tem lutado por isso e agora apresentamos esta lei. Acompanho também aqui a nível municipal o Conselho Tutelar, inclusive estive hoje visitando, gente, as 2 unidades do Conselho Tutelar de Divinópolis. Trouxe aqui vários capítulos da novela Conselho Tutelar, vários problemas, casos parados, denúncias contra conselheiros, né? E agora eu tenho uma boa notícia. As coisas têm caminhado e as coisas têm melhorado. Teve lá troca de conselheiro, alguns pediram exoneração, outros pediram para outros, né, saíram. Colocaram outros suplentes no lugar e as coisas têm ajeitado, já não temos denúncias paradas, já foi feito um regimento interno ali do Conselho Tutelar. Então, quero trazer esse retorno para vocês também. Não estamos aqui só para jogar pedra, nós nos preocupamos com a criança e com o adolescente, né? E os serviços e a rede precisam funcionar. Então, mando um abraço para as 2 unidades do Conselho Tutelar. Quero continuar acompanhando, podem contar com este vereador e com este mandato, que vamos lutar por melhorias ainda, adequações estruturais, né? Estamos sem suplentes, vamos continuar acompanhando aí junto com a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do João, que tem feito toda essa articulação, espaços adequados, né? Salas de atendimento exclusivas, arquivos separados, estrutura física e material, né? E o principal, que é a ação dos conselheiros. Então, parabéns aos conselheiros que recomeçaram, estão alinhados e vamos continuar acompanhando. Muito obrigado. Parabéns.